Fala galera, estreando aqui mais um formato no meu canal. Eu quero trazer esse formato de podcast, bastidores aqui com pessoas que estão evoluindo, que estão na disciplina. E eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre os bastidores, o que a gente está montando por trás da Mova-se. Eu quero que vocês conheçam também um pouco mais sobre o Davi antes e depois de toda essa disciplina que eu estou montando através da corrida. Eu não pude convidar outra pessoa a não ser o Luiz, que hoje é o meu sócio na Mova-se, tem um negócio também. E o Luiz conhece o Davi antes e depois da Mova-se. Então, quero te agradecer pelo seu tempo, você estar aqui junto comigo, estreando esse podcast. Não poderia ser outra pessoa, porque você me conhece como pessoa, como profissional, e você me conhece o Davi antes da corrida e o Davi depois da corrida. Eu quero que você se apresente para a galera, fale o que você está esperando desse podcast, e aí a gente já entra no tópico aqui para trocar uma ideia e o pessoal conhecer o que a gente está montando ali na Mova-se, nos bastidores, toda essa transformação que a gente está levando para as pessoas através da corrida. Agora eu passo a bola para você. Bora. Tamo junto, mano. Obrigado. É isso. Aí. Bom, meu nome é Luiz, como já foi apresentado, e uma coisa é fato, né? A vida é baseada em disciplina. Tudo que você for fazer na sua vida você precisa de constância. Não adianta nada você querer construir algo, sendo que a própria construção já remete tempo. E corrida, negócios, networking, tudo envolve você saber ter disciplina. E também aprimorar naquilo que você faz. Não adianta nada você só pegar para fazer, mas você não sabe aonde você está tendo pontos de melhoria, pontos de positividade e negatividade, para que aí sim você consiga melhorar e otimizar o seu negócio. Então a Mova-se mesmo em si, ela veio através da sua disciplina. Você percebeu já que você tinha um dom ali em cima da corrida, você desenvolveu um negócio em cima daquilo através da disciplina também dentro do negócio, e hoje a gente percebe que o mercado de wellness, querendo ou não, ele cresce a cada ano, e a gente visa colocar todos esses crescimentos dentro da Mova-se. Então, é um prazer estar aqui. Eu vejo que esse negócio é um dos poucos que tem a mesma cara que a gente está colocando, que é o principal também, né? Não é colocar um negócio apenas no mercado. O seu negócio tem que ter diferencial, ele tem que ter um método diferente, ele tem que atrair pessoas através de um benefício que vai levar ela do ponto A para o ponto B. Então, a Movos tem muito claro isso. E através da sua história, através do que você já fez, através da sua caminhada, que a gente conseguiu entender o nosso público, entender como é o modelo de negócio, e dali a gente começou a trazer essa visão da Movos mesmo assim. Então aqui a gente vai desenhar um pouco mais, né, uma resenha sobre desde a concepção, a gente está onde a gente quer chegar. Sim. E podendo também agregar para quem quer correr, para quem já está correndo, até mesmo algum empresário, alguém que esteja começando no mercado, para entender como é que funciona por trás de tudo isso, né? Sim. Eu acho que um ponto interessante que você tocou é o tal da disciplina, né? Porque eu nunca imaginei estar construindo a Mova-se, sendo bem sincero, porque você me conhece muito bem, antes você sabe que antes eu era uma pessoa extremamente imediatista, eu nunca me imaginei fazendo algo por muito tempo, e eu tava meio que cego mediante a isso, porque na vida nada se constrói do dia para a noite. Só que mesmo assim, o Davi imediatista tava querendo fazer as coisas do dia para a noite. E você pôde acompanhar isso desde 2021 que a gente se conheceu, foi no lançamento que a gente estava junto. Eu já queria as coisas para ontem, e acabou que no meio de tudo isso, morando em São Paulo, eu fui ter essa concepção agora, recente. Eu estava no fundo do poço, mas nem eu mesmo sabia. Que eu queria tanto, eu tinha tanto assim, aquela vontade de quero agora, quero agora, quero agora. E na maioria das vezes as pessoas que elas vivem no imediatismo, cara, elas não constroem nada. Eu olhava para o lado e eu não tinha nada construído. Nada. Então, esse fato de ter essa disciplina na corrida mudou várias outras áreas da minha vida. Assim, completamente. Hoje Perfeito. eu tenho mais paciência, hoje eu tenho mais visão de longo prazo, eu faço as coisas de forma mais natural. A Mova é um exemplo claro disso. E para você que pôde acompanhar, uma pergunta já, para até mesmo o pessoal entender. Vamos supor que aquela pessoa que está assistindo, ela é o Davi antes da corrida. Ela é uma pessoa extremamente imediatista, a ansiedade está consumindo ela está se sentindo ali para baixo, sem autoestima. Como que você vê que pode ser uma saída para essa pessoa? Top, top. Isso aí é bom de colocar, porque a gente meio que entra também na ideia de quem está começando a assistir isso, né? O que eu mais percebo é assim, a sua vida, ela tem muita analogia com a natureza e princípios básicos de negócio. É tudo o mesmo fim e vem do mesmo meio. Se você para pensar, a disciplina, ela nunca começa através de um fim, através do meio, começa através de você.
Sim. Então é sempre através de um início que é a concepção pessoal. Então quem estiver querendo, então passando por uma situação como essa, a primeira coisa é você olhar para o meio e entender quais são os passos que o meio fez para que você consiga fazer igual. Você botou um caso claro disso e eu vou entrar o exemplo aqui agora. Você buscava muita coisa, mas extremamente sem direção nenhuma. Então você queria muito, você buscava muito e acabava que tudo que você buscava era pela metade. Você fazia um pouco, parava. Às vezes não era nem pela falta de disciplina, porque você conseguia iniciar e ir até um meio, até um destino. Só que você não conseguia ver o crescimento que estava acontecendo para depois ver o resultado. Porque o resultado ele vem através de fases, né? Uhum. Então a sua primeira fase foi você crescer internamente. Foi onde você começou a se despertar em cima desses problemas, não problemas, mas momentos, que você estava visando muita coisa, tinha muita ansiedade, tinha muito desejo, mas faltava a sabedoria, talvez, de entender que isso é o princípio básico para você começar a construir um negócio. Então você teve que sair dali. Então, se for olhar para a natureza mesmo em si, uma árvore ela não cresce primeiro para cima. Ela cresce primeiro para baixo. Você não vê o crescimento dela. Você não vê o crescimento acontecer. Uma casa, ela não constrói para cima, começa do teto, ela começa da base, ela começa limpando o terreno. Então a nossa vida, a sua principalmente, foi assim. Você primeiro começou a entender o seu terreno, entender o que estava passando, os problemas que você tinha pessoais, o que está avisando, o que está acontecendo de problema, para depois começar a se arrumar, para aí sim começar a constituir disciplina de fato, negócio, ser um atleta, e é isso que eu passo pro pessoal. Perfeito, perfeito. Acho não, tenho certeza que o que você falou foi muito assim, muito natural para mim agora, ultimamente, tendo essa visão. Na vida a gente vai tendo ali as visões, e eu fui ter essa visão recente, ouvindo aquela música do Lennon, Faça Valer a Pena, que ele fala o fundo do poço. Arrumando a cozinha ali, eu falei, caraca, mano, eu tava no fundo do poço e eu não tinha percebido. E a partir do momento que eu tomei a decisão de correr por 300 dias, era mais interno do que externo. Talvez o meu externo, é igual você falou, eu comecei a construir uma casa pelo telhado. Tava fazendo viagem, tava morando em São Paulo, mas eu não tava com o meu interno preparado, eu não tava com o meu interno, tipo assim, me sustentando. E a corrida, ela veio para justamente fazer esse acontecimento, me preparar internamente. Eu esquecer muito ali essa questão de negócio, de ter que construir riqueza muito rápido ali, e a corrida, porque se olha pro lado, você vai correr amanhã, você vai ganhar alguma coisa com isso? Nada. Sendo bem sincero, nada. A única coisa que você pode ganhar é aquela dopamina de, tá feito. Fora isso, mano, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar pódio se você começar a correr hoje e amanhã, você não vai ganhar pódio. Você não vai ganhar dinheiro, lesão, né? Você não vai ganhar visibilidade, você não vai ganhar patrocínio, você não vai ganhar nada. Eu tô 1 ano e meio correndo e, sendo bem sincero, eu tô começando a colher os frutos agora. E é esse ponto que eu não entendia. 1 ano e meio pro Davi era muito tempo. Você me conhece, você sabe que 1 ano e meio eu já teria desistido há muito tempo. Então a corrida ela me trouxe muito esse senso de vamos lá, vamos fazer de acordo com o tempo, no longo prazo, porque senão não vai fluir. Não vai fluir. E a corrida para mim agora tá começando a fluir, velho. Começando a fluir, as pessoas estão me tendo mais como referência, não assim como um atleta de elite, não é isso. É como uma referência na disciplina, porque elas estão vendo que, o cara tá treinando todo dia e ele tá começando a pegar muito pódio em todas as corridas que ele vai, então alguma coisa ele tem. E aí entra toda a estrutura que a gente está conquistando, né? Hoje eu tenho um treinamento aqui com o pessoal da Nutri Sentido, que tá me ajudando muito. Então, é muito foda isso, velho. É muito foda você olhar pro lado e falar, velho, é na base da disciplina. E você construiu um negócio assim também, né? Eu tava do seu lado sempre e eu não tava vendo você fazendo isso. Exato. Era como se você estivesse correndo, só que correndo no seu negócio. E eu não tava visualizando aquilo. Entendeu? Eu tava cego, eu não tava me enxergando, eu não tava enxergando o que tava ao meu redor. Tanto é que eu tive que ir pra São Paulo pra descobrir isso. Olha pra você ver que bizarro. Mas o negócio é interessante porque você teve seu momento e cada um tem sua fase, né? Cada um tem sua cruz pra carregar. Então, o seu foi esse, o meu foi diferente, quem tá assistindo também vai ser diferente, mas o negócio é isso que a gente tá tratando aqui. A base é a mesma. A base é a mesma. O caminho tem que ser trilhado, as pedras que foram colocadas foram as mesmas. Só vai mudar qual é o rótulo daquela pedra. Sim. Eu acho muito, muito forte, mano. Até mesmo pra essa pessoa que tá assistindo. Se você quer mudar de vida, mano, começa no esporte, mano. Começa fazendo alguma coisa, não necessariamente correndo.
Pode ser uma academia, pode ser um beach tênis, pode ser um vôlei, sei lá, qualquer coisa, mano. Só que você começa a ter clareza, velho. Porque olha pra você ver, da corrida, a gente vai entrar agora no ponto mova-se, no ponto negócio. De uma decisão que eu tomei, a gente tá construindo um negócio que lá na frente pode ser, sim, muito grande. Pode não, vai ser muito grande. Então, uma decisão que eu tomei me trouxe a ideia de criar a Mova-se. A Mova-se começou como, Luiz? Com um grupo, Exatamente. uma comunidade. O que a Mova-se é hoje? Ela é uma plataforma 360 para pessoas desde que já correm e querem se tornar atleta, né? Então, assim, você tá como sócio, você é um cara empreendedor. Você não entraria no negócio se você não acreditasse em mim, na minha pessoa, porque você conheceu o Davi antes e depois. E se eu não tivesse toda essa questão de propósito, toda essa trajetória na disciplina, você não estaria comigo no negócio. E também se não fosse um negócio na qual a gente tenha escala, e quando eu falo escala é muitas pessoas precisando disso, e a gente sabe que, mano, tem muita pessoa assim no fundo do poço, mano. No fundo do poço. Olha quantas mensagens a gente recebe de, pô, vocês me incentivaram a isso, vocês me incentivaram a mudar de vida, vocês me incentivaram a correr, vocês me incentivaram ajudou a curar minha depressão. Então, pra pessoa que ela se vê que tá realmente ali passando por um momento difícil, eu indico de coração, mano, a começar a correr ou qualquer outro exercício, mas especificamente a corrida, porque a corrida ela é muito fácil. É você colocar um tênis, sair na porta da sua casa e começar a correr. Academia ou qualquer outro esporte ainda tem uma barreira do tipo, tem que pagar, tem que investir. A corrida não, mano. Você faz uma caminhada descalço, entende? Então a barreira de entrada é muito menor e aquilo te traz uma... Eu lembro do começo, velho. Eu lembro muito bem do começo quando eu tava morando em São Paulo e eu lembro que a sensação era muito boa, velho. Tipo, caraca, velho, corri 5 km. Corri 5 km hoje, mano, mais hoje. E aí as pessoas que estavam à minha volta lá em São Paulo começaram a falar, mano, você é louco, você é maluco, velho. Por que você tá correndo todo dia? Vai machucar, não sei o que. Acho que eu nunca contei isso, velho. Nunca contei isso. Eu já tive essa barreira. Só que, mano, entrava no ouvido e saía no outro. Então, assim, a visão que eu tenho hoje disso tudo é que valeu muito a pena essa decisão. Hoje a gente tá começando a levar Moves para outros lugares, para outros patamares. Hoje a gente tem uma estrutura por trás disso, tem pessoas por trás disso. A Rafa, o Antoni, você. Então, assim, a gente vê que de uma ideia que a gente teve, tá começando a se transformar num negócio. E é esse o ponto. Esse é o ponto de partida. Uma decisão que você toma na sua vida, você muda tudo. É. E sem contar também que a questão da corrida, que eu vejo que ela é um esporte na qual as pessoas realmente têm que começar por ele, que importa, por mais que a gente tente trazer essa ideia para a Moves de que a corrida não é individual, ela é individual. Então ela acaba que é o alicerce de correção pessoal. Pessoal, perfeito. Então, você tem que correr para você lutar contra você mesmo. Nó, perfeito. Aí a partir disso você começa a criar negócio, começa a criar a construção de comunidade. Exato. Conhecer pessoas. Exatamente. Eu acho que é muito, muito forte isso. Quantas pessoas que eu já conheci através da corrida, quantas pessoas eu me conectei através da corrida. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas a gente acabou de fechar novo atleta para a Movas. É uma fase muito interessante que a gente está entrando. Ontem eu fiz mais 2 reuniões com pessoas que vivem isso na pele. E poder fazer essa reunião com essas pessoas, Luiz, é tipo assim, é ver o Davi no começo. Porque ontem, mano, tenho que até te contar sobre isso. O cara que eu fiz a reunião ontem, o cara vinculou o nascimento da filha dele com o troféu que ele ganhou na primeira corrida dele. Então pensa que bizarro, mano. A corrida, tipo assim, fez o cara tomar a decisão de sair do trampo dele e viver só disso. Ele tava vivendo aquela vida chata do tipo, mano, eu quero mais, velho. Quero mais, quero mais, quero mais. E aí ele teve a notícia, teve todo esse acontecimento e ele tomou a decisão. Não é fácil, não dá pra todo mundo achar que vai viver da corrida. A pessoa realmente tem que ter algo por trás. Muito bom tocado nisso. Eu até te perguntei, já entrando nesse ponto que eu acho interessante a gente entrar, o que é que define, primeiro, no seu ponto de vista, por já tá correndo, já ter essa vida mais disciplinada, o que define uma pessoa ela ter ou não ter capacidade para permanecer na corrida? Tem algo assim? Você fala viver da corrida? Não só viver, mas talvez colocar ela como hobby. Se existe, tipo assim, pô, cara, você precisa ter essa e essa análise para saber se você já está ou não preparado para iniciar uma corrida mais abrupta, ou então não. Qualquer um pode só botar um tênis e sair. Olha, eu assim, eu vou pelo que eu fiz, tá? Eu vou pelo que eu fiz. Se eu te indicar um tênis é porque eu usei esse tênis. Então, se eu te falar um caminho é porque eu percorri esse caminho. O caminho que eu percorri
Na verdade, é até errado eu falar que eu não tinha preparo. Eu, desde muito novo, eu já tive esse preparo de corrida, de atividade física. Eu tive um tempo muito parado, então, assim, eu conhecia o meu corpo. Independente se eu estava parado ou não, eu me conhecia, eu sabia do meu corpo. Então, assim, eu simplesmente saí, corri, coloquei o tênis e saí para correr. Eu indico fazer isso? Indico, desde que você conheça o seu corpo. Se você não conhecer o seu corpo, eu não indico você só sair e correr. Vai fazendo uma caminhada. Se você não puder fazer uma caminhada, aí a gente vai ter que pensar em outro ponto para você ter esse início de partida. Só que, respondendo a sua pergunta, se a pessoa já deve começar a fazer uma corrida ali na alta performance, isso e aquilo, não indico, velho. Não indico de forma alguma. A alta performance, ela é com o tempo, é uma decisão, não é fácil. Eu tô aqui gravando esse podcast aqui com você, mas eu acabei de fazer meu treino. Meu corpo tava se sentindo muito cansado nos últimos tempos, então eu dei uma pausa. Então, para pessoa que não tem essa clareza ainda, vai tranquilo. Não vai na onda dos outros, não. Legal, legal. Que isso é importante também de colocar, né? Muito. Porque por mais que a gente visa melhorar nosso desempenho, melhorar nossa performance, melhorar nossa saúde através da corrida, aí tem essa parte, né? Eu tô indo por conta que eu me conheço ou porque tá virando hype? E aí eu entro na outra pergunta. A corrida é hype? O boom que tá acontecendo hoje é por conta do hype? Mano, eu acredito que sim, tá? É um hype. É um hype muito bom, inclusive. As pessoas estão acordando pra vida. Hoje as pessoas estão preferindo acordar às 5 horas da manhã para fazer uma corrida do que ir pra uma festa. Então, assim, isso tá acontecendo, é real. E eu acredito muito no poder do hype, mano. É um hype muito absurdo. Hoje você vê empresas crescendo no meio disso. Você vê empresas se autodesenvolvendo no meio disso. Triatlon, corrida, natação tá muito em alta. Então, assim, é um hype sim. É um hype sim. E as pessoas, elas acham que eu tenho que correr porque tá no hype, eu tenho que postar um vídeo porque tá no hype, eu tenho que comprar um tênis muito caro porque tá no hype. Eu acho que isso tudo acontece, eu acho que isso, assim, sendo bem sincero, mano, pode vir causar problemas nas pessoas. Porque ela pode se frustrar. Entende? Você entende que ao mesmo tempo que pode ser uma salvação, ela pode se frustrar, porque ela olha pra mim, ela vê, nossa, mano, o Davi corre 5 km em 16,52. Mas ela não sabe, mano, os bastidores. Exatamente por isso que eu tô trazendo esse ponto aqui pra vocês. Eu quero que vocês conheçam mais a fundo o que tá acontecendo por trás dos bastidores. Mano, eu treino todo dia. Eu tô há 1 ano e meio nessa pegada. Com o pessoal aqui da Nutri Sentido, eu tô aqui há uns 5 meses. As pessoas não entendem isso. Elas querem já logo de cara ali começar e falar, mano, foda-se, tá no hype, eu quero correr, quero postar que eu tô correndo. Eu acho isso muito certo e errado ao mesmo tempo. Eu acho muito bom a pessoa pegar o hype e começar a fazer uma atividade física, mas eu acho muito errado ela começar e já se comparar com os outros. Isso acontece. Uhum. Então você acha que a primeira caminho da pessoa então é sim olhar esse hype, porque se ele tá no hype significa que tem alguma coisa ali que ela tem que absorver, mas ao mesmo tempo primeiro se comparar com ontem do que com quem tá na tela aparecendo ali, né? Exato. É olhar para ela e falar Nossa, assim, quanto que eu estou hoje e como que eu vou fazer amanhã para estar melhor, para que aí sim eu consiga chegar no nível daquela pessoa que tá passando na minha tela, né? Exato. Perfeito. Exato. E um ponto também que você levantou que eu acho legal quer falar também? É o nosso convidado especial. Ele tá fazendo 10 km todo santo dia. Já começou já a fazer. Ó. Agora mesmo começa a brincar ali. Mas uma coisa que é interessante, a geração Z, né, que é a mais atual aí de nascença mesmo em si, eles simplesmente estão quebrando o mercado de entretenimento físico. Ou seja, baladas. Tem uma balada que fechou em São Paulo, se não me engano é em São Paulo, depois a gente quer coisa até a matéria, que tinha acho que coisa de 20 anos existentes. Ela fechou. Cara, quando você fecha uma empresa de 20 anos, entretenimento que é que o brasileiro procura, é porque realmente aconteceu algo. E estão falando que o motivo é que a própria geração Z está mais preocupada em manter uma saúde, eu vi essa matéria, correr, alimentar bem, parar de bebida alcoólica ou até mesmo bebidas mais leves para poder não fazer socialização. E nisso afetou esse mercado. Então o mercado está se sentindo lesado mediante isso. E aqui entra uma pergunta que eu queria fazer com você. Pensando nesse meio de que, pô, muitas pessoas estão entrando nisso, o mercado está mexendo através disso, coisas sendo afetadas. Quando que eu começo a entrar de fato investindo tênis, roupa, em corrida?
Qual é o melhor momento para isso? Existe? Perfeito. Excelente pergunta, mano. Mas primeiro eu quero finalizar aqui o ciclo do hype. Eu quero deixar um conselho para as pessoas aqui, que é o seguinte. É muito bom você ver as pessoas correndo. Você olha os stories aí, a maioria das pessoas estão postando Strava, estão postando isso, estão postando aquilo. Mas se conhecer o seu momento. Eu acho que é mais sobre interno, é o que a gente tá falando no início. É mais sobre o interno. Tá vendo, né? É mais sobre o interno da pessoa. Não, eu vou correr por mim. Eu sei que tá no hype, eu sei que eu posso usar isso a meu favor, do tipo, quero ser influenciado por essas pessoas, mas ao mesmo tempo ela saber que é mais interno do que realmente aquele hype. E aí eu entro muito nessa pergunta que você fez. Quando eu comecei a correr, eu tinha um tênis que nem era de corrida, para ser bem real. Eu queria muito ter guardado esse tênis, só que eu não sabia aonde eu ia chegar com a corrida. Eu dei ele, eu acho que eu joguei ele fora, eu dei ele para alguém quando eu tava morando em São Paulo, não lembro, mas se eu soubesse, eu tinha guardado esse tênis para guardar como lembrança. E, bom, finalizamos essa questão do hype. Eu acho que é muito interno da pessoa tomar a decisão de correr por ela mesma, e aí no meio do caminho ela vai entendendo aonde ela tá evoluindo, o que ela pode evoluir, e entra muito nesse ponto do investir. Mano, vai completar 1 ano que eu tô com esse tênis. Tá 1 ano com esse tênis. Então, assim, eu tô sem o Garmin até hoje. Eu gosto muito de falar isso porque eu coloquei uma meta financeira e uma meta minha de tempo na corrida para eu comprar o Garmin para mim. Enquanto eu não bater X tempo ou enquanto eu não bater X valor financeiramente falando, eu não vou comprar o Garmin. Então, assim, eu tô provando para mim mesmo que, independente se eu tiver recurso ou não, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Então, assim, eu acho muito. Não sei, vai de cada um. Às vezes a pessoa tem muita grana, então ela quer gastar, ela quer investir, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que ao mesmo tempo a pessoa não pode colocar isso como barreira, mano. Esse é o ponto. Só que ela pode se investir, ela pode comprar o tênis da Adidas de R$3.000 e meter um short de 500, isso, aquilo. Claro que isso não vai trazer performance para ela. É o primeiro ponto, que é muito mental. A performance é muito mental. Eu tô com esse Olímpicos aqui de R$700 e eu tô começando a pegar muito pódio com gente que tem, tipo assim, Adidas. Então, material não é o fator principal para você ter performance. Ajuda muito, mas não é o fator principal. Então, assim, eu acho que a pessoa pode se investir, se ela quiser, ela deve investir, mas ao mesmo tempo não pode colocar como barreira. Só que, pensando nesse lado, eu tenho que estar preparado, né, para isso, porque eu sei que eu vou ter em ambientes de atrito. Então, o tênis vai ajudar nesse ponto. Eu vou ter o ar, que também impacta muito para mim não sentir com ele, não ser segurado através do ar que vem para correr. E também tem o mental, lógico, porque se eu olho pro morro, nunca corri na vida, eu não vou correr aquele morro. Então, mesmo tendo tênis mais bonito, tênis com a placa de não sei o que, ter carbono, o óculos baixa pace do caramba, se eu olhar pro morro e não conseguir encarar aquilo, aquele esse material seu virou nada. nada. É só status. É só mais um Querendo dinheiro não, que você... que o mercado em si também, ele tem esse lado bastante de status, que é até interessante também a gente depois entrar nisso. Mas aí eu entro no outro ponto. Se eu fosse ter... Pô, eu quero investir. Com o que eu investiria? Mano, num treinador. Ponto. Se você Mesmo tiver eu não querendo ser atleta? Mesmo não querendo ser atleta. Mesmo não querendo ser atleta. Eu acho que existe 2 caminhos nessa trajetória. Igual o Rafael falou, mano, existe o atleta empreendedor e existe o empreendedor atleta. Mano, você é empreendedor, você vai me falar, se você não treinar, se você não fizer alguma atividade física, a sua cabeça pira. Uhum. E pira do tipo assim, você entrar num burnout ali e falar, mano, o que eu tô arrumando da minha vida? Mesmo com muita grana na conta. Então você não quer ser atleta, mano. Você só quer viver uma vida bem. Se você quer começar a correr, mano, Nardon, mano. Por que você acha que o Nardon faz triatlo? O cara tem uma empresa bilionária por trás. E por que ele faz triatlo? Você entende? Ele tem treinador, ele tem... É muito esse ponto, mano. CPF e CNPJ. Então, assim, independente se a pessoa quer ou não ser atleta, eu acho que o melhor investimento que ela pode fazer é nisso aqui, ó. Hoje eu olho pro lado, mano, tipo assim, eu tenho o Marcos, eu tenho o Rafael, eu tenho a Michaelina, eu tenho essa estrutura aqui pra treinar. Se eu tivesse começado isso lá no começo, eu estaria talvez muito mais avançado na corrida. Entende? Então, pra pessoa que tá pensando aí já começar investindo, eu colocaria na balança ter um treinador. Querendo ou não, o investimento intelectual
ele não pode ter barreira, né? Não, mano. Porque quando você fala o treinador, nada mais é do que ele é o seu instrutor. Ele vai te Exato. instruir a Vai te melhor instruir, forma exato. de ter Vai ter ali performance, toda a cuidar questão com ali você. de ver como que você tá. Eu acabei de investir no exame, mano. Pra ver como que tá meu coração, como que tá toda a minha estrutura. E tipo assim, e olha que eu tô correndo todo dia. Então, assim, às vezes a pessoa vai começar a correr e meter 5 km abaixo de 20 minutos, mas ela não sabe qual que é a estrutura dela ainda. Entendeu? Então eu acho muito importante, mano, investir sim, mas investir na coisa certa. Tá ligado? Ah, Às eu vezes quero é melhor, comer. então, em vez de comprar um tênis com a placa bonitona, todo colorido, pagar um treinador. Muito mais, velho. E você correu aquele tênis seu que você Muito já tem. mais, mano. Muito mais, velho. Legal. Muito mais. Porque quando você começar a pegar pódio com aquele tênis, vai falar, mano, agora eu mereço um tênis. Agora eu mereço um tênis. Eu tô quase comprando um novo tênis, mas eu tenho que ter uma meta batida, tá ligado? Eu tô indo muito por esse lado, mano. Ou ele vai me deixar na mão, vai rasgar e eu vou ter que comprar, ou eu vou ter que bater essa meta. Eu posso estar sendo muito egoísta, mas eu tô provando pra mim mesmo que dá pra me fazer sem recurso, tá ligado? Mesmo tendo recurso pra comprar. Então, assim, eu acho que isso é muito mental, velho. A corrida ela é muito mental, velho. Muito mental. Muito mental mesmo, velho. Tipo, você tem que acordar, treinar, e mesmo sem ter ganhos com isso. Entende? Quais ganhos você disse? Dinheiro, Financeiro. financeiro. Mano, você tá abdicando do seu tempo pra você treinar. Mas o porquê? Hoje eu tenho um porquê muito claro, mano. Hoje eu tenho o meu porquê muito claro. Há 300 dias atrás, não, até os 300, a minha meta era, tipo assim, provar pra mim mesmo que eu ia deixar de ser uma pessoa imediatista, que eu ia ser uma pessoa disciplinada, mesmo não ganhando dinheiro, mesmo não tendo nenhum ganho com isso, eu ia fazer aquilo todo santo dia. Ponto. Passou dos 300, mano, meu propósito mudou completamente. O meu porquê mudou completamente. O meu porquê é hoje. O meu porquê hoje é como que eu posso ajudar mais pessoas. A mesma transformação de vida que eu tive, a mesma mentalidade que eu adquiri no meio do processo, como que eu posso ajudar as pessoas? Aí entra a Mofas. Eu lembro exatamente, mano, 1/8/2024, eu tava na loja do Múcio, eu tava lá escrevendo o meu diário, eu falei, mano, como que eu posso ajudar mais pessoas? O que que eu fiz para que isso acontecesse na minha vida? Beleza, me movi 1%, anotei, pai e tal. Aí eu já tinha aquela questão de comunidade, eu falei, mano, vou transformar isso nisso. Aí veio a ideia da Move 1%. Então hoje o meu porquê ele é muito claro de como que eu posso ajudar mais pessoas, como que eu posso fazer com que mais pessoas me vejam como inspiração, tá ligado? Então, esse é meu pensamento hoje, Top. tá ligado? Top. E querendo ou não, uma coisa também que a gente vê e que aí você começou a desenvolver a questão da Mobius, foi onde eu acabei entrando, né, no meio disso, que o mercado de wellness sempre foi muito bom de trabalhar. E até falei contigo, né, de pô, mano, por que você não cria um grupo de Foi. corrida mesmo, de rua, para poder fazer a ação mesmo acontecer, não só uma comunidade online, mas botar a galera para correr mesmo em si. E partindo disso, a gente teve a ideia de. O investimento também você já tinha, que a gente tinha um outro amigo Assim, nosso envolvido, até né? mesmo entre aspas, não perde a linha de raciocínio, mas para quem não conhece, a Move antigamente era uma comunidade online. É. Era só uma comunidade online. Aí o Luiz entrou, eu fiz uma proposta para ele, falei, Luiz, ó, tô com isso, isso e isso. Se você quiser, a gente vai caminhar junto, a gente vai fazer essa parada junto. E aí o Luiz entrou, e aí você veio com a ideia de fazer a parada presencial. Que querendo ou não, a ideia da comunidade online é muito boa. Que a gente, pô, eu tenho traços do digital, né? E você também. Então a comunidade online é muito boa, mas só querendo ou não, quando a gente tá falando de corrida, que é uma coisa tão individual, que é uma coisa tão interna, a gente colocar a pessoa junto traz mais sensação de pertencimento, traz mais vontade, a gente consegue orquestrar melhor para falar, continua, faz isso, instruir melhor a pessoa, né? E um ponto também muito importante também que a gente entra aqui você falou sobre o investimento, o principal investimento é a questão profissional, de instrução, mas eu vejo também que o segundo principal investimento é a vestimenta. Porque não adianta nada, estudos provam, a gente já tem isso, a gente pode até colocar aqui, tá concordando comigo, que se você tá usando só compressão, você não tá melhorando sua performance só pondo compressão, não. Você tá usando um material X, não tem garantia nenhuma que você realmente vai ter melhor desempenho atrás da corrida. Querendo ou não, a Mobius também ela veio com essa ideia de comunidade, ela tem essa base muito forte de comunidade, mas a vestimenta também entra aqui não só como um produto Mobius, né? Mas como mais um impulsionador para quem tá correndo.
Porque a gente pensa, olhando pro Davi, o Davi tá vestido de móveis. Então você olha para ele, você consegue ver que pô, o material que a gente coloca dentro disso é pensando nesse ponto do atleta, né? É pensando, pô, o que o cara realmente passa? Quais são as etapas, né? Pô, o cara saiu de casa, tá um tempo frio, o que ajuda realmente de fato a conter o calor dele, ele não sentir tanto impacto? O corta-vento. Eu acabei de treinar, meu corpo esfriou, tô de corta-vento. Aqui tá um frio também. Tá batendo um vento aqui. Aí você pensa, por exemplo, pô, vou colocar então um short de compressão que tá em alta, mas quando você olhar estudo, short de compressão geralmente ela baixa de 5 a 7 segundos do seu percurso, porque a compressão geralmente ela vem para poder manter rigidez no seu músculo, é só segurar o seu músculo. Então, querendo, as vestimentas também importam, né? Claro. Que elas vão trazer essa melhor desenvolvimento seu na corrida mesmo em si e até mesmo segurança, né? Para a corrida mesmo em si. Então, a Moves ela vem com essa ideia de ser a plataforma de, pô, se o cara tá querendo sair agora, ele encontra na Moves? Encontra. Pô, se o cara tá conseguindo já ter seu desempenho, tá melhorando, tá vendo que tem potencial, ele consegue encontrar o suporte dentro da Moves? Consegue. Esse é o ponto. Eu acho que é aquela questão de 360, né? Visão 360. A gente é uma plataforma 360 que a gente consegue... eu acho muito massa isso, velho. Tipo assim, fazendo uma engenharia reversa, onde a gente começou, onde a gente tá chegando, eu acho muito massa. E o mais interessante ainda é que a gente tá fazendo isso sem, assim, com aquela pressa de querer fazer as coisas acontecer, mas é sem aquela pressa do tipo, vamos entregar qualquer coisa. Entende? A gente tá fazendo isso, mano, essa parada aí do produto MVP aí com 6 meses. Procurando fornecedor, procurando isso. Graças a Deus a gente encontrou uma pessoa muito, muito leal, mano, é muito boa. Se ela for ver esse podcast, ela vai chegar nessa parte. Eu acho que eu vou até mandar para ela precisa ouvir isso. A gente confia muito nela. A gente... Botando já um ponto, um negócio, uma comunidade, ele é feito de pessoas. Quando você tem pessoas boas dentro do seu negócio, a longevidade ela é muito garantida. Então, por isso que ter parceiros bons importa. E ela é uma das principais. Sim, esse corta-vento, o short, a blusa feminino, masculino, só veio acontecer porque a gente confiou na parada, a gente buscou, e aí ela olhou e confiou na gente também. Então, hoje a gente tá com uma estrutura no site já também. A gente, de fato, velho, tá entrando pra arregaçar mesmo, do tipo, o Brasil todo vai conhecer a gente. Eu confio muito nisso, eu sei que isso vai acontecer. É só questão de tempo mesmo e de paciência, de fazer as coisas acontecer. Mas é isso, velho. Eu acho que investimento acho que melhora 2 pontos na pessoa também. Tanto ali a autoestima dela tá vestindo algo que é confortável para ela, e ao mesmo tempo algo que vai trazer uma performance para ela. Só que a gente entra muito naquele ponto, né? Do investir. Eu acho que quem tá no começo, quem tá com aquela barreira mental, acho que existe 2 públicos a partir daqui. A pessoa que quer começar, mas não tem ali um investimento, só começa, mano. Não coloca produto, vestimenta como barreira, só começa. E existe a pessoa que ela já entende o que ela precisa, que é performance. E como que ela consegue performance? Um tênis melhora ela, ajuda. Uma vestimenta ajuda. Então eu acho muito importante a pessoa saber o momento atual que ela tá. E saber o que ela quer a partir daquilo. E quais são as etapas da pessoa? Mano, eu acho que vai muito individual. Vamos botar uma média. Eu vou responder por mim. Tá? Eu vou responder por mim qual que foi a sequência, né, que você fala. Como é que foi o processo? Como é que é um processo de uma pessoa que quer chegar num nível de, pô, cara, sempre tô vendo aqui na internet, gosto de fazer atividade física, quero começar na corrida, mas eu quero me projetar já a competições e ter patrocínio. Qual que é os processos que a pessoa tem que se preocupar? Tá. Eu vou começar do princípio de começar a correr hoje e chegou até um patrocínio. Eu acho que o último ali é a questão de um patrocínio. Não o último, mas eu vou colocar como numa linha aqui de uma sequência, tá? Você começar a correr hoje, mano, a primeira parte que você fala, isso aqui funciona, isso aqui é pra mim, é quando você pega o seu primeiro pódio. Eu acho que é o primeiro ponto de partida. Do tipo, quero melhorar, mano. Quero mais. Eu gosto disso aqui. Acho que é o primeiro pódio, o primeiro troféu. Foi assim comigo. E aí eu lembro que o momento que eu tomei a decisão de que eu quero mais, quero evoluir, foi quando eu fiz minha primeira corrida no SESC. SESC, não, no SESC Senac, não lembro, Sesc, mano. Senac. Isso. Foi lá na UFLA. Eu tava com um tênis, assim, amadorzão,
Eu tava com fone de ouvido com fio. Mano, tava muito amador, tá ligado? Muito amador. E aí eu peguei meu primeiro pódio. Foi meus primeiros 18 minutos nos 5 quilômetros. Falei, caraca, velho. Eu tava fazendo isso a 20, a 19. E eu tô assim, correndo todo dia, só 5 quilômetros. E eu consegui essa parada. Eu peguei quarto lugar geral e primeiro lugar na minha categoria. E aí, a partir dali, eu falei, cara, posso mais. E aí, entrou no ponto. Agora eu preciso de alguém para me auxiliar, porque eu não sou profissional de educação física. Então eu preciso de alguém. Aí entrou o pessoal da Nutri Sentido. Então a gente tem aqui o segundo ponto de flexão. O primeiro é pegar o primeiro pódio, ter a primeira vitória. Não necessariamente precisa ser um pódio ou um troféu, mas precisa ser aquela sensação do tipo, antes eu fazia 25, agora eu tô fazendo 20 minutos 5 km. Entende? Precisa ter essa primeira conquista. E aí depois dessa primeira conquista foi, preciso ir para o próximo nível. O meu próximo nível foi treinador. Tem um treinador. E aí o terceiro nível em questão de ter patrocínios futuramente é se posicionar como atleta. Não tem como você não tem como você querer patrocínio se você não tiver audiência. Ponto. Você precisa se posicionar, isso, né? Você precisa criar conteúdo, você precisa mostrar a sua rotina, você precisa mostrar o que você está construindo. Esse é o terceiro ponto aqui de inflexão. E o quarto, mano, é você chegar num nível, é esse nível que eu tô chegando. É você chegar num nível e falar, mano, só isso pra mim já não basta mais. Preciso de algo a mais. O algo a mais pra mim é, 2026 eu vou fazer meu primeiro Ironman. Ponto. Não sei como, não sei quando, não sei com qual recurso, não me importa, mas eu vou fazer. Foi assim na corrida. Então você vai tendo níveis, mano. Hoje pra mim, talvez sendo bem real e sendo bem assim, pé no chão e transparente, hoje pra mim já pegar pódio já não é mais o nossa, amo isso. É normal. Entende? Virou muito normal isso pra mim. É assim na vida. Tem coisas que hoje pra mim correr 5 km todo dia já é normal, já virou rotineiro. Eu já tô pensando em formas de como que eu posso fazer para que eu busque mais. O buscar mais para mim é fazer 3 atividades físicas num dia só e num belo dia fazer 8 horas, 9 horas de um Ironman. Entende? Eu acho que existe níveis, níveis. Níveis de conquistas, níveis de como você pode buscar o próximo nível. É assim em empresa, é assim em negócio, e é assim também com quem pensa em se transformar em atleta, tá ligado? Então a gente for para pensar, então, o primeiro é incômodo, né? Então a pessoa tem que ficar incomodada com a situação que ela tá e começar a fazer algo. Perfeito. Depois disso ela vem para a questão da superação. Ela começa a ver, pô, eu saí de onde eu tava, comecei a fazer algo e tô me superando. Então saí do 20 pro 25. Aí quando ele começa a ter superação naquilo que tá fazendo, ele sente mais vontade. Te incomoda. Entendi. Aquilo começa a te incomodar. É igual pra mim, mano, o tal do terceiro lugar. Você gosta disso? Tá me incomodando, você mano. 3? Tá me incomodando. Assim, me incomodando no bom sentido, tá? Senão a gente começa a falar as coisas aqui, o pessoal, né, distorce as paradas, né? Esse mercado é complicado. Tá me incomodando, tipo assim, internamente. Do tipo, mano, eu posso mais, eu quero mais, o que eu preciso fazer pra me ter a mais? Tá ligado? E isso me incomoda muito, mano. Só que é o mesmo incômodo que eu tinha de quando eu era imediatista, antes da corrida, é o mesmo incômodo hoje. É um incômodo natural. É um incômodo positivo, né? Exato, é um incômodo que te tira de um lugar e te põe em outro. Exato, não adianta nada você falar assim, pô, eu quero conquistar aquilo, se nada te move para aquilo. Então, esse incômodo, você diz, é o que te move a melhorar para chegar na sua ao mesmo tempo que tem um incômodo positivo, tem um incômodo negativo, que ele te faz parar. Né? Do tipo, você se sentir frustrado e querer parar por isso. Mas a gente tá chegando num ponto que é muito interessante da conversa, que tá falando muito só sobre Davi. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Luiz. Qual que foi o ponto de virada na sua vida que você entendeu que você estava correndo todo dia? O que você estava fazendo todo dia que te trouxe o que você tem hoje? Cara, eu acho que a gente sempre corre todo dia. Só que na hora que a gente começa a perceber que a gente tá correndo para qualquer lado, que no final das contas a gente tá só correndo em círculo, é onde eu acho que você começa a parar de correr. Então, pra mim, o primeiro movimento mesmo em si, que vincula a atividade física, que vincula a vida, foi quando eu parei. Foi quando eu parei.
Porque quando você muito movimenta, mas não sabe pra onde, você não tá andando não, mano. Você não tá correndo não. Você tá parado. Você tá indo pra lá, daqui a pouco você tá pra cá, daqui a pouco você tá só fazendo isso aqui, ó. Dentro do mesmo eixo. Então quando eu parei que eu comecei a correr. Estranho, né? Mas é real. Então na hora que eu parei, olhei, analisei, percebi os incômodos, você fez isso. Na hora que você começou a ver que você tava buscando, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Eu falei, mano, é isso. Então, o primeiro ponto, por isso que eu falei que os caminhos são similares, sabe? Só muda o que você está visando. Porque você passa pela mesma situação, basicamente. Então, se eu pensar no meu ciclo mesmo em si, é basicamente a mesma coisa que você passou no meio da corrida e eu passei na vida. Então, o que você fez todo dia como se fosse eu correndo todo dia? Estudo. Estudando. Estudo e aplicabilidade. Eu sempre sou o cara que, tipo assim, cara, eu tinha um gap maior de eu perceber, é questão normal também. Eu demorava a perceber o que estava passando de problema, demorava a entender uma solução e demorava a botar em prática. Com o passar do tempo, eu sempre busquei a compreender, ajustar e aplicar. Só que com o tempo, você vai entendendo que você precisa diminuir esse tempo, né? Eu preciso entender rápido, eu preciso melhorar rápido e preciso botar em prática rápido. Então, eu sempre tive isso. Sempre. Se a gente está aqui sentado hoje é porque antes eu já mentalizei isso aqui, já pensei como poderia ser feito. Se a gente está fazendo uma ação futura, porque eu já pensei antes e estava só matutando para saber da melhor forma, só que eu demorava muito. Então, se eu colocar o que é realmente a minha constância, o que é a minha corrida diária, é encontrar mais rápido os problemas e rapidamente testar novas soluções. Que eu acho que isso se enquadra em qualquer coisa. Você nunca vai conseguir chegar no primeiro se você não entender porque você está falhando no terceiro. Você nunca vai chegar no patrocínio se você não souber de fato onde você está pecando para conseguir audiência. E para você corrigir é aplicabilidade. Então, estudar, entender o problema, estudar e aplicar. Então, isso é uma coisa que eu faço tipo, todo santo dia, cara. Legal. Todo santo dia. Legal porque a gente tem duas versões aqui, né? Uma pessoa que entendeu o propósito dela através do esporte e você que entendeu o seu propósito através do negócio. Meio que a gente uniu as duas coisas. Hoje eu tenho uma visão muito diferente do que eu tinha lá atrás. Hoje eu me vejo, assim, empreendendo através da corrida. Então hoje eu quero viver 100% disso. Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo que você quer viver disso, você tem que quebrar algumas barreiras. Eu tenho que construir mais audiência, eu tenho que fazer mais conteúdo. Inclusive, esse conteúdo que a gente está gravando hoje aqui, eu já mentalizava, eu já tinha pensamento dele desde a época da Nexon. Há anos atrás. E olha quanto tempo eu demorei para concretizar. E um fato muito importante que eu sempre penso é, não significa que eu sou disciplinado na corrida, ou eu me transformei em uma pessoa mais disciplinada, que eu não vou falhar em outros pontos. Porque vai. A disciplina não é contar a falha, né? Exato. Um ponto que eu falho muito, mesmo tendo essa disciplina, é no conteúdo. Mano, quanto tempo que eu tô postando e paro? Paro, volto. Paro, volto. Paro, volto. E se eu tivesse feito isso desde quando eu comecei a correr? Eu me pergunto isso todo dia, mano. Todo dia. É um fardo que eu carrego, mas ao mesmo tempo que eu me cobro muito mediante a isso, eu sei que a gente precisa ter essa disciplina. Precisa, mano. Só que existe na vida pontos de falha. E é normal, tá ligado? Uhum. Você só precisa ter esse incômodo. Porque não dá pra você ser disciplinado em tudo na vida, mano. Não dá, mano. Não, e sem contar que Não assim, dá, tipo assim, não dá. a disciplina, eu vejo que assim, você manter a disciplina em algo, se a gente for pensar na base disso tudo, a disciplina é a procura pelo erro. Porque você é tão disciplinado todo santo dia que você consegue encontrar erros, corrigi-lo para chegar num sucesso. Quando você não tem disciplina, você não encontra o erro. Você Não, só mano. vai fazendo gradual, daqui a pouco você faz meia boca tudo, não sai nada. A Ponto. disciplina é atrás do erro. Ponto. Não, exato. Porque, igual eu tô falando aqui que não dá pra ser disciplinado em tudo, eu acho isso muito real, porque as pessoas, elas se cobram muito do tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e ela acaba não fazendo nada. Eu escolhi ser disciplinado na corrida. E a corrida me trouxe o ser disciplinado em outras áreas. Hoje, mano, eu olho pra Movacy, eu vejo, assim, ela como um negócio, e eu sei que o negócio leva tempo. Maturação. Maturidade de negócio. Talvez se eu não tivesse feito isso na corrida, eu não teria essa maturidade no negócio. Então, assim, eu acho que é isso, mano. Você encontrar um incômodo ali, um ponto de partida, levar isso a sério. Você levou no estudo,
do estudar, aplicar e ter resultado, eu fiz no treinar, correr e buscar resultado. Deu muito certo, criamos negócio em cima disso. E é você que está assistindo esse podcast aqui, essa conversa, é entender qual que é o seu ponto de partida. Porque a partir disso, você vai entender o seu incômodo, você vai tomar uma decisão. Ah, minha decisão é fazer carinho nela todo dia. Faça isso todo dia. Porque aí lá na frente, talvez você vai ser um adestrador de cachorro. Você vai ter conexão com o cachorro. Entende? É uma analogia aqui que me vem na mente aqui, mas é para a pessoa entender que se ela fizer carinho nela todo dia, treinar ela todo dia, futuramente ela pode ser um baita adestrador de cachorro. Sim. E ela pode ganhar a vida com isso. E começou com um pouco. E começou com um carinho. É. Entendeu? Pode você vai começar a correr, pô, você começou primeiro vendo vídeo. Simples, você tá aqui. E outra coisa, que eu acho que a gente pode entrar até nesse campo, sobre justamente a pessoa que quer começar, sobre disciplina e tudo mais, hoje a gente tem um auxílio das IAs, mano. Com a própria inteligência artificial, a gente consegue, tô com pouca condição financeira, tô com um valor aqui que eu não consigo descapitalizar agora. Cara, aprende a usar IA. Pega uma inteligência artificial, pega estudos científicos sobre atletas, pega livros de medicina sobre movimentação, fisioterapia, nutrição, joga dentro de uma IA, no chat GPT da vida que seja, e peça para ela se tornar seu treinador. Lógico que você não vai pegar isso e vai falar tipo assim, a gente viu um podcast, colocou aqui, agora eu me ferrei. Não, é um auxílio para que você possa iniciar algo. Exatamente, é o que o Cortella fala. Faça o seu melhor nas suas condições. E vai melhorando suas condições para melhorar, fazer melhor todo santo dia. Então, a IA ela vem para poder potencializar aquilo na qual você tem de falha, te auxilia para você dar os seus primeiros passos, entender. E na hora que você começar a juntar um capital, aí você vai e faz o processo de investimento. Mas é só para a pessoa realmente não ficar estagnada com o meio dela, né? Eu acho isso interessante. Tanto é que a gente está desenvolvendo um para Movo-se, né? Exatamente. Está desenvolvendo uma plataforma com IA para auxiliar e levar essa mensagem para mais pessoas. Eu acho isso muito interessante. É sempre usar a tecnologia ao nosso favor. Exato. Eu acho que, Strava é uma tecnologia que a gente usa ao nosso favor. Você vê outras plataformas que te ajudam a trazer mais dados de como está seu treino, como está sua empresa, como que tá seus números. Eu acho isso muito interessante. E a partir do momento que eu comecei a treinar com o Rafael, com o Marcos, eu entendi que não é só você, né? Você chega num nível, obviamente, né? Você chega no nível que não é só você, tipo assim, correr mais. Você tem que entender números. E a IA, ela vem justamente para isso, para te ajudar a entender onde melhorar, como melhorar. Porque, igual você sair de 17 para 16, você tem que ter uma puta estrutura de pensamento, de treinamento, de números, de ver o que você pode melhorar, o que você pode eliminar. Eu acho que a tecnologia ela tá aí para isso, para ajudar e, consequentemente, levar mais pessoas para o próximo nível. É o que a gente está falando, né? Sempre o próximo nível, sempre aquele incômodo e é isso, mano. Eu acho muito interessante essa parada, muito mesmo. A gente tem que saber aproveitar das artimanhas que a gente tem no nosso momento. Então, o caminho é esse, cara. Ainda mais que hoje ainda a gente tem isso, né? A acessibilidade também a algumas pessoas tá fácil. Pô, você tem alguma dúvida? Manda mensagem pra alguém. Manda mensagem pra um cara que você vê que é espelho. Não vou me responder. Cara, só manda. Só manda. E nisso o cara pode vir, pode te ajudar, pode te instruir. Manda mensagem para um vizinho, um parente, alguém que você sabe que mexe com alguma coisa vinculada à sua necessidade. Fala que você precisa de um auxílio. Ou seja, mano, busca fazer networking, busca fazer parcerias. Porque através disso você vai conseguir mais oportunidades, vai sair da estaca que você tá, vai pular para os próximos níveis e sem ficar só agarrando, mentalmente eu falo, com o financeiro. Porque o dinheiro ele não vem para ser um problema, né? O dinheiro vem para ser um meio para um fim. Ele não é o fim. Você não está só visando o dinheiro, você está visando com que você consiga o dinheiro para investir em algo, para crescer teu negócio, para conseguir ter uma vida mais saudável, para conseguir comprar seu suplemento. Ou seja, o dinheiro ele vem para ser meio. Então, quando você começar a entender que, mesmo sem o meio, existem recursos hoje mais baratos, ou então gratuitos, para te levar a um fim, você só trocou a moeda de troca, que foi seu tempo para fazer o seu fim e não o dinheiro para chegar no seu fim. Então, utilizar tecnologia é bom para isso, fazer contato, fazer network. Um ponto bom que você pode também trazer é a importância de produção de conteúdo.
Quando você produz conteúdo, você se expõe ao mercado, você se expõe ao meio, e não só você vai mais buscar alguém, né? As pessoas Mas já as pessoas vão vir também até você. sim. Não, quantas pessoas já mandam mensagem, né, falando sobre estar incentivando a pessoa, tá ajudando ela a mudar algum hábito na vida dela. Eu confesso, mano, que, tipo assim, igual eu falei no início, né, não dá pra você ser disciplinado em tudo, a gente busca ser, mas não dá. E um ponto que eu sempre me vejo como falha, eu quero muito melhorar isso, é a questão do conteúdo. Eu quero postar mais sobre a minha vida, sobre o meu estilo de vida, sobre a minha rotina, sobre tudo que eu sempre venho fazendo e tal, porque no ser atleta, eu consegui muito bem encaixar a minha disciplina. Hoje eu me alimento 1000 vezes melhor, treino todo dia, faço força aqui, treino de força, né, no caso, com o pessoal dando sentido toda semana. Então, assim, eu consegui ter essa disciplina, eu quero mostrar isso para as pessoas no conteúdo. Entende? Então, até mesmo contando aqui para vocês um ponto de vulnerabilidade da minha parte, é isso, é o tal do conteúdo. E esse podcast aqui é uma quebra de barreira muito grande. Eu sempre tive essa vontade de estar fazendo esse formato de conteúdo. Até mesmo quero que você deixe aqui nos comentários qual a pessoa que você deseje que eu vá atrás dessa pessoa e que a gente grave um podcast com ela no dia a dia dela, no treino, na rotina dela, ter esse bate-papo que a gente tá tendo aqui também. Deixa aqui nos comentários. E é isso, mano. Eu acho muito foda e um resumo dessa conversa nossa, eu acho que é incômodo e... Qual que foi a outra palavra, mano? Níveis. Acho que é Superação de níveis, né? superação de níveis. Eu acho que pode ser uma conclusão ali desse conteúdo, é exatamente esse ponto. Incômodo e próximo nível. Se algo te incomoda, dá pra você ir pro próximo nível. E se lá na frente esse negócio te incomodar de novo, dá pra você ir para um próximo nível. Eu acho que isso dá pra levar pra todas as áreas da vida. Perfeito. Eu também vejo muito isso, que a vida é baseada nisso, né? A gente tá aqui pra movimento. A gente não tá aqui pra ficar parado. Exato. Se fica parado, você morre. Mova 100%, né? Mova 100%. Então a questão é mova-se, movimenta-se, permita-se, erre rápido, não fique com vergonha. Às vezes, a nossa principal barreira, se você for em estudo, isso é comprovado. Um dos 3 maiores medos, acho que o terceiro maior, é o medo do julgamento. Do julgamento. O que as pessoas vão falar? E te falar, mano, você se posicionar, vai ter treta. Né? Vai ter treta. Vai pessoa te criticar, vai distorcer as palavras que você fala. Você tá do meu lado, você tá acompanhando. É o que mais tem. Então, assim, é o que mais tem. Então, querendo ou não, nesse ponto, eu coloco isso porque, primeiro, tem essa noção de aonde você tá, para onde você quer ir, para fazer essa mudança de superação de nível, movimento. Para você começar realmente a sair do sedentarismo, chegar no pódio, você precisa do quê? Movimento. Se você quiser ter patrocínio, você precisa começar a produzir conteúdo, que você tem que fazer movimento. Então tudo é realmente você mover, e aí entra a questão de disciplina, que não é mover 100% em um dia, é mover o 1% todo santo dia, independente da área que você tiver, independente do que você estiver fazendo. O movimento, ele é a moeda de troca para o teu sucesso. Então mova-se todo santo dia, para que aí sim você consiga ter o resultado final, que é o teu sucesso naquilo que você visa. Perfeito. Eu acho que é muito forte essa questão da Mova 100%. Uma conclusão geral, eu acho que é exatamente esse ponto. Eu acho que a gente encaixou muito bem esse conteúdo. Eu quero trazer muito esse formato, porque a pessoa que sentar a bunda na cadeira e assistir esse conteúdo, ela vai ter algo muito valioso na mão dela, velho. Ela vai entender que ela só precisa estar em movimento, ter um incômodo e buscar o próximo nível. Se a pessoa entender isso de forma clara, ela vai agradecer demais a esse conteúdo. E é exatamente esse é o ponto que a gente quer buscar, que as pessoas olhem o nosso conteúdo e não só se sintam inspiradas. É levantar a bunda da cadeira e fazer essa parada acontecer com constância. O principal ponto, velho, que eu entendi na minha vida foi ter a disciplina. Até mesmo antes da gente finalizar, só um último ponto, eu quero muito compartilhar isso. Eu acho que chegou o momento de eu compartilhar. O fardo mais pesado que eu carrego na minha vida foi ter perdido muito tempo. Muito tempo. Em 2018, mano, eu já tinha essa ideia de digital, eu já sabia o que era conteúdo, eu já tinha subido campanha de tráfego, eu já tinha feito bastante coisa e eu não fui constante na parada. Então, tipo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos. Eu perdi, tipo assim, desde o momento que eu decidi entrar na internet e fazer essa parada acontecer, eu perdi 7 anos. Pode ser que eu não perdi, foi um processo de treinamento? Pode, mas eu ainda carrego esse peso.
Do tipo, olhar pro lado e falar, mano, eu perdi muito tempo. Mas, ao mesmo tempo que eu carrego esse peso, a corrida me trouxe muito o tipo, já era, mano. Perdeu muito tempo, tá tudo bem. Agora é daqui pra frente. É daqui pra frente. Entende? Se isso me incomoda, eu preciso saber o que eu preciso fazer daqui pra frente. Porque o passado não dá pra voltar, não dá pra mudar. E a gente sabe que é um processo de trabalho ali de todo dia, de você estar mudando esse pensamento. É mais mesmo questão de compartilhar, porque às vezes as pessoas também carregam esse arrependimento. Quem na vida não carrega arrependimento do que você fez no passado, do que você fez lá no, né, enfim, o que você fez no passado. Então eu acho que o arrependimento ele também para muitas pessoas, trava muitas pessoas. Então, é isso, mano. Eu vejo também. Eu vejo que o arrependimento e o julgamento. Porque é frustrações. É. E você mora nas frustrações quando você não sabe lidar com a frustração. Então é isso, cara. Eu acho que isso aqui é o que a gente queria passar. Eu acho que isso daqui é o caminho que a gente trilhou, está trilhando e onde a gente quer chegar. E conseguimos passar aqui informações que são verdadeiras, são naturais, não tem nada criado, né? Meio que vamos criar um roteiro. Não, cara, é o que você vive e o que eu vivo. Vamos passar essas informações que a gente tem aqui de vida pro pessoal, mostrando caminhos que eles podem trilhar para poder chegar na vida que eles buscam através do esporte. É isso. Então, olhar isso daqui, tirar o melhor proveito disso, não tentar fazer tudo. Busca tentar pegar aquilo que você mais escolheu de informação, até comenta, põe nos comentários o que mais você falou, isso aqui é o meu momento, pra gente tentar fazer uma comunidade online já também no YouTube. Acho que esse desafio é interessante a gente tentar fazer. E eu quero a ajuda de vocês que estão assistindo isso aqui. Comenta qual foi o momento que você passou aqui, que você viu, que conecta com você e aonde você gostaria de chegar, que, lógico, você vai encontrar alguém que já está nesse nível que você está querendo. Busca fazer um time de networking nos comentários. Então você comentando onde você está, onde você quer chegar, vai ver pessoas que já estão onde você quer chegar, essa pessoa você pode conectar com ela. E quero que todo mundo esteja disposto a isso, a receber, estar aberto a receber essa pessoa que quer um auxílio, porque a próxima pessoa que você também colocou que onde você quer chegar, ela vai estar disposta a te ajudar. Como a gente está buscando fazer isso aqui, né? Sim. Então comenta nos comentários aí onde você está, onde você quer chegar, para que a gente possa aumentar esse ciclo aqui de conexão com todo mundo e a gente conseguir todo mundo superando e perdendo esse receio também de travas, de frustrações, porque o caminho, quem trilhou consegue te ajudar. Então, exato. Eu vejo que acho que para finalizar, a gente dá essa finalização, é deixar esses 3 pontos aqui para vocês do movimentos, nem que seja 1% do dia, o próprio nome da comunidade, da marca que a gente criou, já diz muito sobre isso. É você se sentir incomodado com algo, seja financeiro, seja esporte, seja atividade física, seja relacionamento. Você pegar esse incômodo, tomar uma decisão a partir disso e você buscar o próximo nível. Qual que é o próximo nível de algo que te incomoda? Acho que essa é a finalização. Se você quiser, vou deixar aqui na descrição o Instagram do Luiz, o meu Instagram, o Instagram da Movis também, vou deixar o site da Movis para você dar uma olhada nos nossos produtos também. A gente está para lançar também uma assessoria para auxiliar essas pessoas que estão querendo começar a correr e começar a correr de forma certa. Vai ter pessoas por trás disso, o Rafael, Micheline, o Marcos, o pessoal da Nutri Sentido. Vai ter eu também, como um apoio ali, suporte de alguém que vive isso todo dia, mental, físico, decisões. Vou estar também junto com vocês. Vou deixar aqui na descrição algumas informações. E é isso. É isso. Agradecer demais pelo seu tempo, foi muito valioso, porque você é uma das pessoas que está comigo desde muito tempo. Eu acho isso muito valioso. Eu acho que você já sabe disso, mas não custa nada eu falar isso aqui pro pessoal, deixar isso registrado. Você na minha vida é muito importante. Você tá em momentos ali, tanto de sucesso quanto de fraqueza, e você sempre tá ali como uma base, tanto de decisões, de pensamento, e eu tenho você, né, como irmão na minha vida, você sabe disso. E ter você aqui comigo estreando esse podcast pra mim é muito valioso. Tamo junto. Isso, satisfação total, irmão. Tamo junto mesmo. Não, esse toque aí não, pô. Aí não, aí, cara, aí sim. Mas é isso, cara. É recíproco, você sabe muito bem disso. Que esses anos todos aqui ele conseguiu construir uma amizade muito forte. Que a gente tem pra tudo que aconteceu na nossa vida já desde então. Se quiser colocar as fotos aí antigas que a gente já tem, de sentado lá dentro da casa que eu morava, antiga. Verdade, pra caralho, trabalhando. Na época que a gente bebia também, né, mano? Era loucura. Rolê. Fase, frustrações, né, brigas. Então, assim, eu acho que a parceria que a gente tem é como se fosse um casamento, né? Que a gente passa por todas as etapas
mas o que prevalece é justamente aquilo que você é, não é à toa que você chegou onde você está chegando, é mais puramente sincero, o seu reflexo hoje, resultado é pela pessoa que você é. Não tem ninguém hoje em dia no nosso meio que a gente consiga olhar que fala assim, cara, quem que é o cara mais... a palavra fugiu, mas mais sincero na essência, sabe? É você. Porque você tem muito clara a sua essência, o que você visa, você briga por aquilo, você disputa por aquilo, você tá aberto a ouvir, a melhorar a tua essência, e você vem com uma genuidade muito boa. E não é à toa que o resultado tá começando a vir com grande escalão. E eu falo disso por conta que a gente consegue ver que na hora que você começou a aparecer, em poucos passos de tempo, tá tomando paulada de tudo quanto é lado. Quando o prego se destaca, toma martelada. Então você tá tomando martelada porque você tá destacando, tá incomodando. Quando você destaca e incomoda, significa que realmente as pessoas estão vendo, né? As pessoas estão olhando, as pessoas estão te comparando, as pessoas estão querendo ser ou ter, ou trilhar o mesmo caminho que você. Então, a tua essência te mantém nisso, né? À toa que você tá aí já há muito tempo correndo, e ela te mantém nessa disciplina que você tá. Então é uma honra minha estar aqui, poder estar fazendo isso. É uma gratidão enorme por ter sua amizade, também estar como sócio dentro de Movas, e a gente poder ver que, além de você estar transformando a sua vida, poder ter levado a tua mãe para correr junto contigo já também dentro da Movas, ver que a tua mãe ela te apoia em tudo que você faz, está conseguindo agora impactar aí centenas de pessoas, através tanto de digital, quanto de comunidade, quanto físico, e que isso é só o começo. É só o começo. Tamo junto. É isso. Bora pro próximo vídeo. Bora pro próximo. E eu já indico uma pessoa para estar aqui. Quem? Você já falou que a pessoa mais importante que você tá, que você falou, pô, se tiver investimento onde eu vou poder então ajudar essas pessoas que querem desenvolver, é seu treinador. Rafael. Rafael para vir aqui então. Perfeito. Que ele consegue talvez passar essa informação já inicial para as pessoas que estão assistindo. Perfeito. Eu vou fazer o convite para ele. E agora, de fato, para encerrar, é isso, rapaziada. Tamo junto. Acho que deu aí uns 50 minutos de vídeo, coisa boa. Só assista. Só assista aí, senta a bunda na cadeira e faz assim. vezes 2 já era. É. Valeu! Tamo junto!